Você está no Gestão e Emoção, com Carlos Marchiotti. Mais um episódio do podcast Gestão e Emoção aqui na Pecuária e agora com Giovana Cabral. No barulho dos cascos, na curva apertada dos tambores, tem mais do que velocidade, tem alma, tem força e tem superação. Hoje o nosso podcast pisa forte na arena da vida com uma menina que desafia o tempo, a poeira e qualquer preconceito. Ela é jovem, valente e apaixonada. Ela monta, corre e vence. Bem-vinda ao episódio onde o campo é feminino, o cavalo é parceiro e a paixão é sem freio. Bora conversar com Giovana Cabral. Seja bem-vinda. Obrigada por ter me convidado para poder participar do podcast. Estou muito feliz de estar aqui. O prazer é todo meu, Giovana. Pra gente começar, conta como começou essa paixão, como que surgiu essa oportunidade aí na sua vida de competir nos Três Tambores, por favor. Meu avô tinha fazenda, ele ainda tem fazenda, na verdade, e eu comecei a ir mais para fazenda nas férias, porque a minha tia estava morando na fazenda, então eu ia mais para lá. E aí comecei a conhecer os cavalos, comecei a montar e comecei a me apaixonar pelos cavalos. E aí comecei a procurar no YouTube para aprender mais sobre eles e acabei vendo o esporte, os Três Tambores. E aí eu me apaixonei e falei, pai, quero começar a fazer tambor. Uau, e quantos anos você tinha quando você começou a competir? Foi há mais ou menos uns 10 anos atrás. A gente vai contar a sua idade aqui agora, ó. Giovana, como é a rotina hoje de treinamento, assim, como você se prepara, a rotina do treinamento do seu animal, como funciona aí? Então, meus animais, eles treinam geralmente 3, 4 vezes na semana, meu treinador faz esse trabalho para mim, e eu, por conta da faculdade, às vezes não consigo estar indo com essa frequência treinar, então às vezes eu vou 1, 2 vezes na semana por conta da faculdade. Pois é, mas o treinamento dos animais já é a prova em si ou tem algum treinamento diferente ali, algum fortalecimento, alguma coisa assim, ou é só correr mesmo, assim, dentro das provas dos Três Tambores? Como é que funciona? Para cada cavalo, a gente faz um treinamento em cima da dificuldade do cavalo. Para, às vezes, se o cavalo não está conseguindo girar bem, não está conseguindo apoiar o pé, a gente treinar em cima daquilo que o cavalo precisa. Então, vê a deficiência, o ponto de melhoria Isso. do animal e vai qualificar ali. Exato. Muito legal. E agora, qual que é o maior desafio na preparação física e emocional do atleta? Como você se prepara antes da prova? Aquele frio na barriga, ele existe, ele sempre vai existir. Como é que funciona esse momento emocionante ali, a hora que vai... É uma sineta que toca? Tem um sinal, né, na hora da largada? O locutor que chama. Geralmente é o locutor que chama. E sempre vai ter um frio na barriga, ainda mais no rodeio. Quando a gente classifica para semifinal, para final, que a gente vê a arquibancada cheia, os camarotes cheios. É sempre uma emoção, a pressão. Adrenalina. Dá aquele frio na barriga. Então, dentro você falou assim, a adrenalina na etapa final ali, ela é maior do que nas classificatórias ali. Sim, é bem maior, porque o público ajuda muito, né? Olha só, que legal. Porque geralmente as classificatórias vai mais cedo, de dia, sem tanto público, e aí as etapas finais ali, já à noite, já com o pessoal que vai ver todo o restante ali do evento. Você faz algum ritual antes de entrar na pista, uma oração? Você conversa com o seu animal? Como é que funciona, Giovana? Eu sempre tento conversar com os meus cavalos, porque eles entendem muito a gente. Às vezes até quando a gente não fala, eles entendem muito, eles sentem o que a gente está sentindo. E eu sempre peço para que a vontade de Deus seja feita, acima de qualquer coisa. Tanto para ganhar, quanto para derrubar ou para não dar um tempo bom, que seja feita a vontade de Deus. Amém. E você falou dos seus animais, quantos animais você tem? Correndo, atualmente eu tenho só uma, o outro tá em tratamento, e eu tenho alguns animais que já estão aposentados e outros que ainda vão começar no esporte. Mas aí quando você precisa, por exemplo, se esse animal seu se lesionar, você consegue ter algum outro animal do centro de treinamento, alguma coisa assim? Ou se ele se lesionasse, como o outro já está em treinamento, você ficaria sem? Então, assim, dos meus aí eu ficaria sem.
Mas, às vezes, a gente tem pessoas que são muito parceiras e que confiam na gente. E aí, às vezes, emprestam o cavalo pra gente, ou a gente também pode estar arrendando o animal. Então, tem todas essas possibilidades aí. Sim. Você falou da conexão, no caso aqui, da mulher com o animal. Como é que funciona essa conexão? Fala um pouquinho pra gente, assim, que você falou que ele entende, às vezes mesmo sem falar. Como é que você sente isso dentro da pessoa, Giovana? Viver com o cavalo é impressionante. O tanto que eles conhecem a gente e que conforme o tempo, a gente também conhece eles. Porque assim como pessoas, cada um tem uma personalidadezinha, cada um tem uma mania, às vezes a gente conhece o dia que o cavalo não tá bem e eles também conhecem muito a gente. Olha o só. meu cavalo que tá em tratamento, que é o xerife, eu tenho muita conexão com ele, que eu já tenho ele há um tempinho. E ele sabe certinho quando é um dia que às vezes eu não tô bem. E aí ele fica fazendo umas gracinhas pra tentar me animar. Uau! Ele me conhece bem. Ô Giovana, um animal ele vai correr até que idade? Tem um pouco isso assim? Porque um cavalo ele vai viver até uns 20, 25 anos ali, mais ou menos. É isso mesmo? Hoje em dia, com tratamento assim certinho, a gente tem animais vivendo até 30, 32 anos. Mas pro esporte seria uma faixa aí de que idade, mais ou menos? Tem alguma coisa assim? Então, a gente fala que às vezes depende da vontade do animal mesmo. Porque a gente tem cavalos de 16 anos. Se ele tiver disposição correndo ali... E correndo bem, estando totalmente saudáveis. Mas tem animais que infelizmente tem que parar antes, porque às vezes tem alguma lesão ou algo assim. E para iniciar... ele sai de potro ali, 3, 4 anos, ele já tá correndo. Qual que é o início da vida de um cavalo aí dentro do esporte? Geralmente a gente começa a domar com uns 2 anos e meio para 3 anos. Com 4 anos a gente tem uma prova muito grande da BQM, que é o Potro do Futuro. E que é uma prova que é almejada por todos, porque é onde você tem um animal novo, né? Que aí não tem tanta experiência, não correu tantas vezes esse animal. Mas, assim, uma idade boa para os cavalos seria em torno de 6 a 10 anos. Que, assim, da maioria dos cavalos é o auge, né? Mas o Potro do Futuro para animais exclusivamente 4 anos. Exclusivamente 4 anos. Mas o tempo dessa prova, geralmente, ele é assim, o recorde brasileiro hoje, você sabe quanto é, mais ou menos, assim? Se eu não me engano, tava em 1600 e alguma coisinha. E aí, geralmente, no Potro do Futuro, são tempos um pouco maiores. Sim. Hoje, com a... tecnologia com aí, tudo os que a gente tá tendo, e tudo mais. Que os treinamentos avançaram muito. Há 5 anos atrás, você dá 16.800 numa pista oficial. Era algo assim, mais raro, né? Que eram mais treinadores que davam. Hoje em dia tem prova oficial que você vai que 16.800 você acaba fora. Não ganhando nada. Mas aí a diferença é muito pequena. O recorde hoje mundial, assim, o menor tempo que já foi feito, você sabe? É o brasileiro. É o brasileiro? Uhum. Uau. Ô, Giovana, conta aí pra gente, assim, qual foi a competição, a corrida, a prova, assim, mais impactante, inesquecível que você já fez? Então, acho que foi uma Itumbiara que eu corri, deve ter, acho que uns 2, 3 anos, por aí. Ela foi mais impactante, assim, porque a gente tinha acabado de descobrir um câncer na minha avó. E a gente tinha ido para uma prova antes. E que tinha sido uma prova da BQM que é difícil de ganhar, de classificar. E eu tinha pedido para Deus, eu falei que eu queria dar um troféu para ela. Uau. E aí acabou, a gente foi nessa prova, fui super mal, não consegui nada, só derrubei. E pouco tempo depois, a gente foi para essa prova de Itumbiara e eu fui com o mesmo pensamento de tentar levar um troféu para ela. Inclusive, ela estava internada, minha mãe estava com ela e quem foi comigo foi meu pai. E essa prova é um testemunho lindo que desde quando a gente foi, já estava tocando na rádio um louvor que eu gosto muito. E a gente chegou lá, eu ia correr 3 categorias. E eu ganhei as 3 categorias. As 3? As 3.
E aí, quando eu ganhei a primeira, eu falei... Caraca, até arrepiei. Eu falei, aqui. ótimo, consegui ganhar o troféu da minha avó. Aí eu pensei, agora eu quero ganhar um pra mim, pra eu ter um pra mim, né? Pra lembrar. Consegui ganhar a segunda categoria. E aí, na terceira categoria, ainda ganhei. Falei, ainda tem um a mais. Você tava me explicando ali nos bastidores, as categorias. Tem a categoria feminino livre. Isso. Aí tem a categoria feminino por idade. E a categoria masculino e feminino tudo junto. Isso, que aí a gente tem feminino, aberta e as jovens. As jovens são separadas por idade, tanto mulher quanto homem. E a feminina é só mulheres, mas também de qualquer idade. E a aberta é liberado para todos. Uau. Eu só queria te fazer uma pergunta um pouquinho antes. Dentro dessa conexão animal e atleta, acontece assim de levar mais um animal para a prova? Porque assim, às vezes você vê lá que o animal ele tá inquieto, ele não tá bem, aí você fala, não, hoje eu não vou correr com esse, eu vou correr com aquele? Sim, tem. Ano passado mesmo, aqui no rodeio de Jataí, eu tinha vindo com os 2 cavalos e foi um ano que foi mais... As regras tinham mudado, era só apenas uma passada por animal e aí me ajudou muito estar com 2 cavalos. Porque aí com um eu não conseguia classificar e com o outro aí eu já conseguia. Então, você levar mais de um cavalo, você acaba tendo mais chances de poder classificar, de poder ganhar. Mas o que é passada? Passada, assim, você faz inscrição com 2 animais? Sim, a gente faz a inscrição com o conjunto, né? Por exemplo, o meu é o xerife e a Megan. Aí eu faço uma inscrição com a Megan e uma com o xerife. Aí, no caso do ano passado, eu tinha direito a dar uma passada com cada cavalo. Esse ano já são 2 passadas. Aí se você tivesse com 2 animais, seriam 2 passadas. Isso, por animal. Com cada animal, entendi. Ô, Giovana, já teve um momento aí onde a vida ela te deu, você falou aí do câncer da sua avó. Desculpa, ela se curou, ela tá bem, ela... Infelizmente, ela veio a falecer. Faleceu. Mas naquela época, quando a gente descobriu, eles tinham dado apenas 3 meses de vida pra ela. Que ela tinha câncer no pâncreas, que é um dos mais agressivos. E pra honra e glória de Deus, ela ainda viveu mais 1 ano e meio. Ainda conseguiu ver mais alguns troféus. Sim, conseguiu. Que bênção, que papai do céu esteja bem ao lado dela lá. Amém. Mas esse foi o momento aí mais impactante, assim, vinculado ao esporte, né? Quando a gente fala de vida pessoal, é difícil de... Mas teve algum momento, esse ou algum outro, dentro ou fora das pistas, que você pensou em desistir de correr? E o que fez você continuar? A gente pensar em desistir de correr acontece muito. Toda hora, Toda hora, todo final de semana que a gente vai pra uma prova que às vezes dá errado, a gente pensa em desistir. Que às vezes tá mais difícil com o cavalo, a gente pensa em desistir. Mas... a gente volta da prova no domingo, na segunda-feira a gente já tá querendo ir pra outra prova, já quer ir de novo e tentar de novo. É verdade, acontece mesmo. E já tem a próxima prova aí, já em mente? Já tem inscrição feita? Como é que é? Tem algumas que a gente tem em mente pra poder ir, mas a próxima mesmo ainda não sei. O rodeio de Mineiros é agora, eu acho, né? Sim. Rio Verde também? Sim, dá no mesmo final de semana, os dois. Os dois? Uhum. Mas os dois vão ter provas também? Os dois vão ter. Mas você vai em algum deles, provavelmente. Sim. Ô, Giovana, algum cavalo inesquecível, eu não sei quantos animais você já teve, mas tem aquele cavalo assim que ele tá no seu coração. Fala um pouquinho da gente sobre a história dele e com você. Sempre tem um que a gente se identifica mais, se conecta mais. E o que eu mais tenho, assim, essa conexão mesmo, é o xerife. A gente comprou ele em 2019, num leilão. E ele é filho de um cavalo que eu sou muito fã, que é o ST Femilil. E ele é de propriedade do Alexandre Rizzi. E sempre que ele ia correr, eu ficava brincando com o Alexandre. Falava, não, deixa eu correr nesse cavalo, me vende esse cavalo. E aí, no leilão, a gente tinha ido só pra assistir, pra prestigiar o leilão. E aí, na hora mesmo, minha mãe e meu pai falaram, não, vamos comprar um cavalo. E a gente acabou escolhendo ele. Deu certo. Deu certo. E ele tá com quantos anos hoje? Ele
Ele é de 2016. É um cavalo relativamente Ainda jovem, tá 9 novo. anos. Mas quando você comprou ele, ele já corria. Não, ele ainda estava sendo iniciado no tambor. Ele estava com uns 3 anos. Mas uma curiosidade, assim, geralmente quando se compra um cavalo, assim, quando é um potro, vai direcionar. Mas quando vai comprar um cavalo, ele já é um cavalo de 3 tambores ali, específico. Sim, geralmente a gente sempre tenta comprar um cavalo que já seja mais da linhagem ou que já tenha uma experiência maior no tambor, até para facilitar pra gente, né, a formar conjunto com o animal. Entendi. Então tem uma linhagem ali que já é top, aí tenta ir Sim. próximo. E você já aprendeu alguma coisa com o xerife? Ele já te ensinou ali, dentro dessa troca que vocês têm? Já aprendeu? Ele já te passou ali, que você fala, poxa, nossa, olha que sabedoria, né? Ah, demais. Ele ainda me ensina muito. Uma coisa que ele me ensinou muito é a ter paciência, saber que O momento, a hora. depende de Deus realmente, que às vezes a gente Não adianta forçar, a gente pode estar indo muito bem, ganhando várias provas e ter uma que infelizmente não vai dar não certo. vai dar certo. E ele foi um cavalo assim que me ensinou muito isso, né? De que nem sempre a gente vai estar bem e de saber reconhecer isso e saber que é natural do esporte. Que legal. E é ele que te anima ou foi outro É animal? ele que me anima. Que legal, que conexão bacana. O rodeio em touros, ele é um ambiente predominantemente masculino, né? As provas de 3 tambores, ela tem uma maioria feminina? Tem. Inicialmente o tambor ele foi criado por mulheres. Que lá, se não me engano, nos Estados Unidos, os homens iam trabalhar e as mulheres ficavam em casa. E aí elas criaram esse esporte para poder ter um esporte, para poder passar o tempo. E aí, hoje em dia, a maioria dos amadores são mulheres. E a maioria dos treinadores são homens. Entendi. Mas por se tratar de um ambiente, assim, dentro de um rodeio como um todo, é um ambiente, assim, machista? Existe isso? Tem algum, assim, preconceito? Não sei. Não, no caso do tambor, não. Porque muita gente conhece o tambor por ser, às vezes, um esporte feminino. Porque sempre nos rodeios o que prevalece é a categoria feminino. É o que mais é visto. Então, dessa parte de preconceito não tem. Que coisa boa. E dentro do esporte, Giovana, o que você já aprendeu entre força, coragem, superação? Assim, o que você acha que o esporte, que você já faz aí há muitos anos, né? Desde de pequena. O que você acha que o esporte te ajudou a direcionar para você ser essa mulher forte, corajosa? O que você acha que é a participação do esporte dentro da sua vida pessoal? O esporte com os cavalos, ele ensina muito a gente. O esporte, qualquer esporte já ensina muito, né? A gente aprender a ganhar, aprender a perder. Mas com os cavalos dá aquilo também de que não depende só de você, né? Depende do animal também. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender e tem que desenvolver muito. E o esporte é maravilhoso para isso. Que legal. Para você, mulher que representa o agro, o rodeio, o esporte, que está aí se formando em veterinária, que sentimento que isso passa para você? Qual que é a sensação de estar de poder mostrar esse lado forte, esse lado potente do Brasil? Como é isso? E ainda está na região, né, aqui no nosso sudoeste, Rio Verde, já está aí, mineiros aqui. Como que é poder levar essa mensagem para as pessoas? É maravilhoso. Porque antes a gente não era tão visto, né? Hoje em dia acaba que essa vida do agro é um pouco mais vista. Por conta da internet, dos rodeios terem crescido bastante também. E é maravilhoso poder estar no meio. Que legal. Giovana, fala aí para as pessoas que estão nos ouvindo, dá um conselho para as meninas, para os meninos, para os jovens aí, para as crianças que têm o sonho de correr, ou então que gerou esse sonho através desse bate-papo nosso aí. Qual é o melhor caminho para começar? E deixa uma mensagem para eles, por gentileza. A gente sempre tem que tentar buscar um lugar onde a gente se sinta confortável,
onde tenha pessoas acolhedoras, pessoas boas ao nosso lado e que querem ver a gente crescer e saber que nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai dar certo, mas que é muito bom estar no meio disso tudo, estar participando do esporte, estar podendo correr. Que bacana, eu queria te parabenizar por essa linda trajetória, assim, ainda tão jovem, e falar para vocês aí que estão nos assistindo que corram atrás dos seus sonhos, que lá na frente vai fazer sentido. E queria deixar uma mensagem final aqui para vocês. No giro do tambor, elas mostram que lugar de mulher é onde ela quiser, até cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. Que essa conversa inspire outras meninas a correr atrás de seus sonhos, mesmo que seja na poeira da arena, contra o tempo e com o coração acelerado. Obrigado por estarem com a gente e sigam firmes com as rédeas na mão de quem sabe onde quer chegar. Giovana, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigada pelo convite, foi um prazer.